Oi, gente, nós vamos trazer o assunto inovações da fisioterapia na fisioterapia cardiovascular. E nosso grupo ele é composto por Ana Beatriz, Letícia, Laísa, Mayra Nayara e Vaniele. As doenças cardiovasculares mostram-se cada vez mais frequentes. Sua epidemiologia tem sido comparado às grandes endemias dos séculos passados. Segundo a OMS, nas últimas décadas, de um total de 50 milhões de mortes, 30% foram causadas pelas doenças cardiovasculares, totalizando 17 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, os índices são igualmente alarmantes, sendo as doenças cardiovasculares a principal causa de morte, sendo 30% de todas as mortes registradas, além de figurar como a terceira maior causa das internações hospitalares no país. Além disso, a OMS registra que essas doenças causam um grande impacto negativo no desenvolvimento social e econômico, devido ao grande número de óbitos prematuros que poderiam ser evitados diminuindo os fatores de risco. Dessa forma, é de extrema importância que novas estratégias para mudança de estilo de vida e exercício físico sejam adotados por esses cardiopatas, para que eles possam diminuir os episódios e melhorar a sua qualidade de vida. A fisioterapia cardiovascular é um dos tratamentos essenciais em pacientes portadores de cardiopatia. A prática melhora a condição física, mental e social desses indivíduos, ajudando a ter mais qualidade de vida e independência nas atividades do dia a dia. O atendimento, no geral, contempla exercícios de baixa intensidade, com foco na prevenção das complicações do quadro clínico e também na redução do estresse com relação aos fatores de risco desse tipo de doença. A atuação do fisioterapeuta inicia-se após uma avaliação, que contempla anamnese, exercício físico e testes de aptidão. Também é muito importante saber qual o tipo de complexidade do cardiopata, pois os cardiopatas de baixa complexidade vão ter um tratamento focado na prevenção. Já os de alta complexidade, que não têm independência nas suas tarefas do dia a dia, vão ter um tratamento focado na reabilitação. O papel da fisioterapia é importantíssimo na prevenção ou na reabilitação de qualquer tipo de doença, mas quando trata-se de fisioterapia cardiovascular, as doenças cardiovasculares são elevadas a outro nível, já que são problemas que envolvem, sobretudo, a mortalidade. Uma das inovações na fisioterapia, que também pode ser utilizada na fisioterapia cardiovascular, é a realidade virtual. Ela é uma tecnologia de interfaces que ela provoca sensações semelhantes às de vida real, mexe nos sentidos dos usuários. É uma técnica que ela é utilizada pelos fisioterapeutas para trabalhar o cérebro e ela possibilita uma recuperação mais ágil aos seus pacientes. Isso acontece porque o equipamento, que é um desse daqui, ó, ser usado assim, ele é um óculos também tem as luvas que capturam os movimentos. E aí eles enviam os comandos que simulam a dinâmica e as percepções, assim como no mundo real. Então, desta forma, o profissional ele é capaz de criar diferentes situações, controlando o grau de dificuldade e alterando desde o esforço do músculo ao tempo de repouso. Ele também é de acordo com as necessidades do paciente. E ele acelera o processo de recuperação, o que permite que as pessoas com limitações motoras alcancem sua autonomia, tendo uma melhora significativa no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. E também, associada à realidade virtual, tem o Biomove, que é um dispositivo que tem um sensor de eletromiografia, que é para capturar o sinal muscular do paciente. Ela é colocada dentro do óculos de realidade virtual e é usado esse conjunto com o smartphone, que a potência das contrações musculares são registradas, sabe? Aí o fisioterapeuta, ele consegue orientar o jogo, escolher os cenários, e faz com que o paciente tenha um envolvimento maior com esse método, tendo em vista que é uma estratégia também interativa e revolucionária, e é possível identificar os resultados no tratamento. Aqui está de novo. Dentre as possibilidades fisioterapêuticas para
para pacientes com disfunção cardiovascular, tem sido utilizado algumas técnicas fisioterapêuticas inovadoras. Dentre elas, eu vou falar um pouquinho da gamioterapia e o biofeedback. Eles facilitam o processo de recuperação funcional e vêm para complementar as técnicas tradicionais de fisioterapia. Elas simulam as atividades funcionais em um ambiente virtual interativo, por meio de videogames, e podem ser utilizados para, como eu já falei anteriormente, para complementar a sessão de fisioterapia. Eles se mostram eficientes, eficazes na reabilitação de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca e proporcionam para esses pacientes maiores benefícios, tanto psicológicos como funcionais, energéticos, e também tem trazido para esses pacientes uma recuperação mais rápida. Os pacientes que fazem o uso dessa técnica, eles afirmam que se divertem fazendo os exercícios funcionais, e esses exercícios são realizados com menor intensidade e de uma forma mais lúdica. Na terapia convencional são utilizados pesos, bolas, elásticos para os exercícios de alongamento, de fortalecimento, sendo que às vezes essas atividades elas podem se tornar um pouco mais monótonas. Então, mas também não esquecendo a importância que tem cada atividade, cada exercício dessa no tratamento dos pacientes. Mas aí, para complementar esse processo de recuperação e conseguir mais resultados, foi que surgiu a game terapia, que é uma técnica mais divertida, que vai utilizar os jogos interativos para auxiliar nos tratamentos do paciente. Então, de acordo com o problema do paciente, o fisioterapeuta decide o melhor exercício para aquele paciente, seleciona o jogo e esse jogo ele vai reconhecer os movimentos realizados pelo paciente, devido a uns sensores que existem no equipamento. Então, é um método indicado para pessoas de qualquer idade. No entanto, ele é bastante eficaz para os jovens, visto que os jovens eles são mais atraídos pelas tecnologias e pelos jogos. Assim, também a gente vê que dos jogos interativos mais conhecidos aqui no Brasil, os que mais ajudam na fisioterapia são o Nintendo e o Xbox da Microsoft. O Nintendo, porque ele tem um controle que funciona conforme a coordenação dos gestos do usuário. E por apresentar vários jogos desportivos, como beisebol, vôlei, basquete. Já o Xbox, ele contém um sensor, conhecido como Kinect, que ele é responsável por reconhecer os movimentos do jogador. E por apresentar vários jogos desportivos, como beisebol, vôlei, basquete. Já o Xbox, ele contém um sensor, conhecido como Kinect, que ele é responsável por reconhecer os movimentos do jogador. E aí a gente vê que enquanto a gamioterapia ela usa os jogos comuns no tratamento, o biofeedback ele vem para auxiliar no tratamento também. Então ele vai utilizar um equipamento, o biofeedback ele é um equipamento que vai verificar a atividade muscular do paciente. Então por esse motivo ele é conhecido como biofeedback eletromiográfico, onde ele é possível comandar o jogo com a atividade elétrica dos músculos. Nesse caso, quando termina o desafio, quando termina os jogos, a sessão da gamioterapia, o fisioterapeuta ele é capaz de estudar o avanço da terapia, uma vez que esse aparelho, o biofeedback, ele vai oferecer para o fisioterapeuta um gráfico com as informações sobre a resposta do corpo do paciente aos estímulos durante aquela sessão de tratamento, durante aquele jogo. Então, enquanto o paciente está jogando, está tendo aquela de forma lúdica, de forma mais interativa, mas aí o fisioterapeuta também vai receber essa resposta do tratamento através do biofeedback. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a talassoterapia, também conhecida como a terapia do mar ou terapia da água do mar, que ela é conceituada em explorar como fins terapêuticos as virtudes cultivas da água do mar, do ar e do clima marinho. Ela tem como objetivo proporcionar ao organismo elementos minerais. E aí, como é que funciona? Cada célula do ser vivo, ela é banhada com um meio fisiológico idêntico ao meio marinho. E aí, assim, restabelece o equilíbrio corporal do indivíduo, fazendo assim com que a água do mar, pelas suas especiais características físicas,
constitua um recurso terapêutico que é bem aproveitável, é enormemente aproveitável. Trazendo mais para o meio cardiovascular, a gente tem a hipertensão arterial sistêmica, que é mais conhecida como a pressão alta, que ela vai configurar, como a gente já sabe, um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Ela é considerada um dos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E a gente também sabe que a prática de exercício físico aeróbico, ela provoca adaptações fisiológicas e hemodinâmicas, adaptações autonômicas, corrigindo, e hemodinâmicas, que melhoram de forma expressiva esse condicionamento, esse funcionamento do sistema cardiovascular. E aí eles promovem esse treinamento, ele promove um efeito tanto agudo como crônico, que vão promover uma adaptação fisiológica ao organismo a um longo prazo. E aí, juntamente com esse exercício físico que se utiliza na reabilitação cardiovascular, a talassoterapia, como ela utiliza as propriedades cultivas de água do mar com fins terapêuticos, ela é um importante aliado fisioterapêutico. Ele, na prática de fisioterapia, quando é associado, traz um resultado, como falei anteriormente, muito bom. Falando um pouquinho agora mais dos efeitos da talassoterapia, como tem aí no slide, a gente pode dividir entre mecânicos ou termais, que a gente vai explorar a reação do corpo a estímulos quentes e frios. Também pode a expressão, ver o efeito, a pressão exercida pela água e a sensação que ela vai transmitir. Dentro de todas as suas especialidades, ela proporciona um aumento da circulação, ela diminui a sensação da dor, ela facilita a movimentação das articulações e ela faz com que o ser humano que está ali disposto a essa terapia, ele se sinta com uma sensação de bem-estar físico e mental muito grande, que isso aí vai fazer com que o indivíduo ele colabore bem mais, de uma maneira mais efetiva em seu tratamento. A compressão da massa d'água sobre o corpo imerso, ele funciona como uma massagem muscular passiva, com a redução da atividade simpática e a elevação de encefalinas e endorfinas endógenas, o que vai justificar aquele bem-estar e a melhora do humor depois desse exercício na água, a talassoterapia em si. Depois da talassoterapia, como já falei, ela traz bem-estar e é por isso. A sua indicação agora, vamos falar um pouquinho sobre isso, ela é mais indicada para idosos, para portadores de doenças osteoarticulares e cardiopatas. E na reabilitação cardíaca, sempre trazendo mais para o nosso tema, o indivíduo ele vai contar com uma atividade aeróbica segura, melhorando a sua frequência cardíaca, o débito cardíaco e a pressão arterial, que consequentemente vai melhorar os volumes pulmonares e tem nela uma recuperação cardíaca também. Como em outras terapias, né, a gente sabe que existe contraindicação, a talassoterapia também existe. Uma das contraindicações são grandes perturbações cardiovasculares, se a pessoa também possui uma insuficiência coronariana evidente e não é estabilizada, ou grandes hipertensões, ela também não é indicada. Atualmente, essa talassoterapia, ela é praticada mais lá no sul da Europa, mais na França especificamente. E só que tem um porém, o mar não é utilizado. Ele não é como o principal recurso. O que se faz lá é usar uma banheira ou uma piscina. E se prepara lá, às vezes, ou com a água do mar, se possível, eles pegam a água do mar e colocam em banheiras ou piscinas, que essas banheiras ou piscinas estão localizadas em hotéis ou em termas, que são spas. Mas algumas vezes eles não conseguem pegar em si a água do mar. E aí o que é que fazem? Eles pegam água potável, colocam uma pastilha efervescente, que tem propriedades que simulam o fundo do mar. Trazendo para o Brasil, a gente sabe que ela ainda não é divulgada, tanto que é pouco conhecida, mas assim, ainda é um pouco praticada lá em Florianópolis, Santa Catarina, e ela é praticada do mesmo modo da Europa. Ela está presente em hotéis e em termas também, e por causa disso não tem informação ao certo
por não ser utilizado tanta água no mar, não tem informação ao certo do desenvolvimento dessa talassoterapia na propriedade do mar em si, ou seja, assim, do tratamento lá no mar. Não se tem informação atualmente sobre isso. Tem sobre, como falei anteriormente, no caso de piscinas ou banheiros. A telereabilitação é a utilização de meios tecnológicos para realizar um programa de reabilitação, como foi bastante falado no período de pandemia que estamos passando, em telemedicina, em telemonitoramento. A telereabilitação vai ser justamente o uso dessa comunicação à distância para favorecer um programa de reabilitação, o que se torna uma ótima alternativa para a reabilitação cardiovascular. Também pode ser associado com terapias convencionais e também é muito importante porque contribui para o desenvolvimento do cognitivo e social do paciente. Além do tratamento médico e farmacológico, o paciente cardiovascular necessita desse programa de treinamento, desse programa de reabilitação. Isso para ajudar ele a melhorar suas funções cardiovasculares. E embora a telereabilitação venha como meio de uma forma de facilitar o acesso, com diversos benefícios que estudos já mostram como esse tipo de telereabilitação traz tantos benefícios, como a melhora do condicionamento aeróbio dos pacientes, desenvolvem a coordenação motora, aumenta a amplitude de movimento, a flexibilidade, resistência à força e diversos outros benefícios. Ainda se encontra bastante dificuldade, principalmente na adesão dos pacientes a esse tipo de tratamento, a esse tipo de reabilitação. Isso se dá pela falta de tempo, de retorno ao trabalho e de condições financeiras. Isso traz um baixo índice. Estudos mostram que apenas 27% dos pacientes de cardiovascular se adequam a esse tipo de reabilitação.